Gente, para quem não conhece a André, não conhece a Andressa, ela vai se apresentar rapidão, mas não perde as aulas anteriores, que a gente já falou muito, e a gente vai dar sequência nessa aula aqui como quem continua, não como quem começa. A gente já falou bastante. Então vai lá nos stories, no meu, da Andressa, a gente coloca a playlist para Bom você não dia, perder nada. pessoal. Andressa, Tudo bom bem dia por para você. aí? Eu sou a Andressa, eu sou psicóloga e especialista em neuropsicologia. E estou há 10 anos na clínica ajudando pais que têm filhos com TDAH a serem mais autônomos e responsáveis. Maravilha! E hoje, Andressa, qual o assunto que você Doutora, trouxe para se eu poder levar ajudar os meu pais? filho nas sessões de psicoterapia uma vez por semana, eu resolvo o meu problema? E aí, e essa Hum, terapia que ele vai fazer, e aí? que a senhora, eles me chamam de senhora. Eu falo, não, gente, senhora ainda não. Você mesmo. Essa terapia que você vai fazer com meu filho cura esse TDAH? Será que é a solução para É, todos, a cura para todos os é quase. males? Tá. E ó, duas coisas rápidas que eu vou te perguntar aqui sobre essa situação. Uma é sobre cura. Pô, o TDAH é uma parada que se cura, e eu sei que pode ter diferentes perspectivas diante dessa pergunta. E é assim mesmo, eu levo lá no, como quem leva na oficina mecânica, conserta aí a pastilha de freio, amortecedor e me Vamos devolve lá. Bom, o TDAH não tem consertado, me cura, devolve né? pronto. É um transtorno aí do neurodesenvolvimento, mas a gente consegue tratar e ter uma melhora desses sintomas. É o que a gente busca com o tratamento, principalmente o tratamento multidisciplinar. E eu falo que a psicoterapia, ela é um processo muito importante, não só no TDAH, outros transtornos mentais, né? Até pessoas que não têm nenhum transtorno para busca de autoconhecimento e não é igual macarrão instantâneo. A gente precisa visar aí o médio e o longo prazo. O que é esse Sim. médio e longo Então, prazo? Eu sei que depende de André, caso para cada caso, mas criança, cada paciente tem um ritmo o que diferente, né? que é? Tudo depende da adesão da família. Se a família coloca em prática o plano de ação que a gente trata, indica para eles fazerem em casa. Não é só vir aqui, a gente estimular a criança uma vez por semana, por 50 minutos, e joga para o alto o resto. Então, não é assim que funciona. Então, cada um tem seu ritmo. A gente vê, eu tenho pacientes aí que com 6 meses, um ano, a gente já vai vendo grandes diferenças. E aí, o nosso objetivo, deve ter muitos psicólogos aqui na live que vão confirmar isso. O nosso objetivo não é que o paciente fique para sempre aqui no consultório. A gente quer que esse cliente, que essa criança desenvolva e voe. Então, o meu objetivo com o tempo é ir espaçando essas sessões, que inicialmente são semanais, para 15 em 15 dias, né? Posteriormente, aí, uma vez por mês, para a gente fazer a manutenção do tratamento. Ótimo. E tem diferença, Andressa, de você percebe, vou falar assim, velocidade de resultado, dependendo da idade? Quanto mais novo, mais É, fácil? é, Como que no você meu caso percebe aqui, isso eu na prática? percebo o contrário. Quando a criança tem mais maturidade, é mais fácil de trabalhar do que uma criança mais novinha, que não tem tanto entendimento da situação. Porque o que a gente busca com a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental? A gente quer que a criança identifique o comportamento que é problemático, né? E busque alternativas de lidar melhor com essa situação. Uhum. Então, as crianças que são maiorzinhas, elas já conseguem lidar melhor, identificar melhor, opa, isso aqui é um problema, não posso agir dessa forma, do que uma criança muito pequenininha. Faz total sentido. E quais características ou quais diferenças mais? Vamos lá. Você ajuda os pais que têm filhos com TDAH para que os filhos sejam responsáveis e autônomos. O que você percebe dos pais que trazem nessa expectativa de doutor, senhora, doutora, estou trazendo aqui para você, e a minha expectativa é que o meu Uhum. filho venha aqui e você resolva
e me devolvo ele curado. E o que você percebe de diferença ali entre criança e adolescente, ou de caso para caso? Pensa no pai que está ouvindo a gente, mãe que está ouvindo a gente. Cara, o que ela vai para o consultório? Qual a expectativa que ela deveria ter e o que ela tem que pensar Então vamos lá. enquanto mãe que também A faz Inês parte até falou aqui desse processo? nos comentários que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, melhor, com certeza. Quanto mais cedo a gente inicia, melhor o prognóstico lá na frente. Quando os pais vêm até o consultório, eles já vêm com uma demanda muito grande. Porque o que eu percebo muito de queixa, André? Eu preciso mandar meu filho fazer 10 vezes a mesma coisa. Eu tô cansada, eu não dou conta mais. Então, a gente quer desenvolver essa autonomia. Para desenvolver a autonomia, a gente tem que desenvolver a responsabilidade da criança, tá? E aí, isso é um processo. A gente vai ensinar Uhum, comportamentos, a gente quer extinguir comportamentos errados e reforçar bons comportamentos, comportamentos positivos. E aí, o que eu mais percebo de crianças com uhum, TDAH é o seguinte: eles têm uma dificuldade. Quem tem TDAH, eu também tenho, não sei se todo mundo estava aí nas outras aulas, tem uma necessidade muito grande de recompensa imediata. Então, a criança não consegue visualizar lá o longo prazo, o médio e longo prazo. Ela quer a recompensa agora. uhum. Então, não, para que eu vou fazer isso? Isso daqui não é importante para mim, não. Não vou ganhar nada com isso. Ela não consegue ver os ganhos lá na frente, lá no final do ano, que ela vai passar de ano. Ela quer recompensa agora. Então, é uma dificuldade muito grande que as crianças têm para ser autônomas e responsáveis, dificuldade de organização e planejamento. Tem até um vídeo aqui no Instagram que eu postei esses dias sobre a cegueira temporal do TDAH. O TDAH ele tem uma dificuldade muito grande com relação ao tempo. Às vezes ele acha que uma atividade demora demais, né? Porque ela é muito entediante. Ou ao contrário, se ele está numa atividade Sim. muito prazerosa, ela vai passar extremamente rápido. E na verdade ele ficou ali por horas. Então, essa dificuldade em gerenciar o tempo, em se organizar e planejar, é uma coisa muito recorrente nas crianças e nos adolescentes. Às vezes, na cabecinha dele, ele vai demorar 3 horas na tarefa. E é uma tarefa de 20 minutos. Uhum. É, vai ser mais difícil mesmo. Se eu tenho a perspectiva que o E aí, negócio vai demorar na uma infinidade, verdade, fica. Nossa. quando ela E aí vai na prática vai fazer, ser a ela demorou tarefinha, 20 né? minutos. É igual aquela criança, Não. desculpa te interromper. E aí na Às prática, vezes a impulsividade pode falar, aqui é desculpa, maior. te cortei, fala. É, é igual aquela criança que vai tomar uma injeção e ela faz um chororô que ela acha que vai ser a pior dor do mundo. Aí Hum. depois ela, nossa, foi uma picadinha. É semelhante a isso. Uhum. Então, a gente precisa mostrar para a criança o tempo que aquilo ali vai demorar. Às vezes não é o que ela está pensando que vai ser uma coisa de outro mundo. Então, tudo isso a gente vai criando estratégias no consultório com a criança e o plano de intervenção em casa, que a gente chama de plano de ação, que os pais também precisam colocar em prática. Tá, boa. Então, ó, qual que é o papel da terapia? Digamos que você fosse terapeuta do meu filho. Digamos que o Miguel tivesse TDAH, não tem, eu levasse. E aí, qual que seria o seu papel? Qual que seria o Então meu vamos papel? lá. A gente vai Como tentar que mostrar para você a vê isso? criança as situações que estão, os comportamentos que estão errados, ensinar ela a desenvolver essas habilidades de enfrentamento, ensinar também através de técnicas que a gente tem, atividades ou treinamento cognitivo, estimulação cognitiva, a melhorar essa atenção, a melhorar essa impulsividade, a melhorar esse foco. Só que nada disso é milagroso se a família não fizer a intervenção em casa. O que seria intervenção em casa? Criar rotina para a criança. A primeira coisa para uma criança criar responsabilidade e posteriormente autonomia, ela ter rotina, ela ter o horário para fazer as coisas. Então, ela ter o horário
do sono, ela ter o horário da tarefinha, ela ter o horário da alimentação, do higiene, das brincadeiras também. Então, ela entender o tempo de cada coisa e seguir isso. Não adianta ter horário e não seguir, né? Sim, claro. E aí, vamos lá. Então, o meu papel do lado de cá, eu tenho que, obviamente, levar, tenho que estar atento às Sim, devolutivas, tenho que, principalmente, criar rotina, pegando essa tua primeira resposta sim. aqui agora. Cara, tem que ter horário de dormir, horário de comer, horário de brincar, horário de tarefa. Para os pais que têm um filho com TDAH, já começaram o acompanhamento ou ainda não começaram, seja qual for. Estou aqui para criar rotina com meu filho. A doutora falou que eu tenho que criar rotina. Só que é uma guerra, é um parto, meu amigo, que eu crio e ele não vai, eu falo, ele não cumpre. Eu mesmo também não cumpro a rotina aqui que eu faço. Cara, como que os pais podem ajudar os filhos a ter Primeira rotina coisa, e a a cumprir rotina? criança, ela se espelha muito na família. Então, se o pai não mostra rotina para ela, peraí, para que eu vou ter também? Cadê o meu espelho ali do Como outro é que é? lado? Então, a gente já começa por aí. A criança se espelha nos adultos. Uhum, Eu acho que é o início de tudo. Outra questão, a uhum, criança vai se resistir, principalmente quem tem TDAH, pela impulsividade, pela dificuldade ali com a frustração, né? Às vezes, dificuldade de manter o foco também. Eles vão ser um pouco mais resistentes, mas a gente precisa sempre motivar e incentivar. E incentivar também, André, o processo. uhum, Nossa, você está se esforçando, você está indo muito bem, parabéns. uhum. Não é só quando a criança conseguir atingir o resultado que você quer. Mostre que você está feliz com o processo. Com o Boa. processo. Uma coisa interessante que eu vejo muito no É. consultório, às vezes, geralmente os meus pacientes são bem desorganizados, com os pertences e tudo, materiais escolares e roupas, né? Então o quarto geralmente é bagunçado. Aí o pai e a mãe chegam e falam assim: Meu Deus, o quarto tá uma zona, tá tudo bagunçado, vai arrumar seu quarto. Peraí, o que que é arrumar o quarto? Vamos dividir isso em tarefas menores para ele entender o que, que ele tem que fazer passo a passo? E em vez de chegar assim e jogar uma bomba na criança, meu filho, eu notei que o seu quarto não está muito organizado. Vamos melhorar isso daqui? Em vez de já ir com uma frase muito dura para a criança, porque ela vai criar uma resistência maior. Então, ó, o que que é arrumar seu quarto? Ah, vamos guardar os brinquedos. Vamos arrumar a mesa de estudos. Vamos guardar as roupas que estão penduradas, jogadas. Então, vamos dividir isso em tarefas menores para a criança, para ficar mais claro. Boa, boa. É porque eu também falo, arrume seu quarto, Justamente. a criança, Às vezes, para mim, arrumar o arrumar o quarto para a criança é uma quarto coisa, para é mim eu é outra, esticar né? a cama, né? A A criança cômoda. arruma do Pronto, tá jeito arrumado. dela, exato. Aí a mãe volta lá na expectativa que o quarto esteja arrumado de acordo com o que ela tem na cabeça, e é só mais estresse, só mais reclamação, só mais briga. Às vezes às vezes Comunicação. não, muitas vezes é falta de conhecimento, comunicação, conhecimento sobre o assunto, conhecimento como colocar em prática, Sim. não é má vontade, sabe? É óbvio que não, os pais amam os filhos. A mãe que tem um filho com TDAH, cara, ama o filho, quer ele responsável, autônomo, as coisas funcionam direitinho, mas às vezes por falta de conhecimento. Quer ver outra coisa que eu percebo muito? E aí, ó, vou trazer uma questão minha, eu imagino que você escuta isso, e também para deixar claro para quem está aqui, que tem um filho com TDAH, está no acompanhamento. Eu, André, antes mesmo de ter filho, eu sempre preferi o mínimo de medicação.
Então, esquece TDAH. André, adolescente, gripado. Cara, se der para não tomar remédio, melhor. André, jovem, com alguma doençazinha, se der para não tomar remédio, melhor. Naturalmente que eu trago isso para os meus filhos também. Então, quando eles estão com alguma questãozinha ali de saúde, se der para passar sem remédio, na minha cabeça, melhor, certo? E quando eu venho ali com o TDAH, eu sei que vai ter tratamento, que vai ter uma intervenção medicamentosa, e outros que não. E para o pai que está com filho com TDAH, que assim como eu, sempre escolheu o mínimo de remédio, o que é que você teria para dizer para ele? Cara, é realmente necessário? É a indústria farmacêutica que está botando na cabeça, que vai viciar o seu filho na parada? Como que você percebe Eu isso na vou, eu vou te prática, responder cara, de quem primeiro de está uma maneira vivendo disso? mais bem simples, mais direta, e eu vou explicar isso depois. Indivíduos diferentes, necessidades diferentes. A Tá, gente tem que entender qual é o grau de prejuízo daquela boa. criança e se realmente necessita ou não de medicação. E a gente não tem só a medicação que são os psicoestimulantes, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, os nomes comerciais Ritalina e Venvance. A gente tem os não estimulantes também, que chegou no Brasil agora a Uhum, tomoxetina, que veio com o nome de Atenta, que não causam esse pico de estimulação que os psicoestimulantes causam. Eles têm um efeito mais médio e longo prazo. Demora aí 20, 30 dias para você começar a ver o efeito da medicação. Então, a gente precisa avaliar, o médico vai avaliar, no caso da medicação, juntamente com a família, o grau de necessidade. Eu tenho pacientes que têm excelentes resultados com a psicoterapia e a intervenção em casa, e o apoio da escola também, André, que é muito importante. Essa escola ser parceira da família, essa escola estar uhum, ciente da dificuldade das crianças. Aqui em Goiânia eu trabalho com mais de 12 escolas que entendem, fazem as adaptações necessárias. E eu tenho outros pacientes também que sem a medicação não legal. vai, não, não conta, que tem um prejuízo maior. Então a gente precisa avaliar indivíduos diferentes, necessidades diferentes. Uhum, Eu sei que eu sei que existe um boa. estigma aí com relação à medicação tarja preta, principalmente os psicoestimulantes. Mas são medicações seguras, né? Senão não teriam sido aprovadas para crianças a partir aí de 6 anos de idade. Mas a gente também, eu falo para os meus pacientes, para os pais principalmente, a gente precisa respeitar a opinião de cada um e avaliar com a equipe multidisciplinar o que é mais interessante para o seu Uhum. filho. E aí a família, cabe a eles acatar ou não. Boa. E Justamente, é seguro seguindo o protocolo. Ninguém vai sair entuchando justamente. o garoto de remédio e ponto final. Não, cara, existe um protocolo, não é? A gente sabe que tem muita gente que toma. Ah, eu acho que assim, não confio, né? A pessoa própria. Ah, vou tomar Ritalina, vou tomar isso para aquilo. Não está seguindo um protocolo. Não está seguindo um acompanhamento médico. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, eu como pai, como pessoa, eu tenho essa Uhum. visão, e aí é o André como se fosse um colega que está falando aqui, tá? Não pensa no André que traz aqui conteúdo, pensa no André um colega. Cara, na minha cabeça, quanto menos remédio, melhor. Mas, quando meu filho Uhum. está doente e precisa de remédio, eu dou remédio para ele. Quando meu filho ficou interno, bebezinho, cara, antes de 1 ano. Ele ficou 5 dias internado. Cara, tomou o remédio valendo. E que bom, graças a Deus que tinha, porque senão não estava aqui para contar a história. Então, eu acredito muito no que você falou, cada caso é Sim. um caso. Existem casos que não vai ser necessário a utilização da medicação, que a terapia, junto com os pais, junto com a parceria, tudo, vai resolver. E tem casos que sim, vai ser necessário, e que bom que tem. Uhum. Você mesma trouxe o relato aqui que você faz Sim. uso, Sim. Os principalmente dias que nos dias mais demandam intensos, não mais foi o que você disse? concentração de mim, os dias que eu tenho, como eu sou neuropsicóloga, eu trabalho aí com avaliação, eu tenho que corrigir muitos testes, fazer muitos laudos.
Então, os dias que eu preciso estar mais ali no computador, corrigindo os testes dos meus pacientes e laudando isso, eu preciso da medicação. Porque senão meu foco, eu levanto, eu faço 10 coisas, mas a atividade ali é complicado. Tá. E, ó, Andressa, para a gente caminhar aqui para o encerramento. A gente falou aqui, cara, ao longo dessas 4 aulas, sobre a perspectiva que os pais olham no TDAH, falou sobre TDAH não é maioria, tem muita, lá no início, TDAH não é maioria, tem muita criança laudada que não tem. Só que TDAH também não é invenção, cara, existe, é real. Então você tem que ter critério, tem que buscar diagnóstico de fato. Falou sobre ter acompanhamento, falou sobre rotina. Na live anterior, a gente trouxe, acho que umas 5 práticas, bem dia a dia, que você trouxe aqui, que os pais já podiam começar a botar em prática com os filhos que têm TDAH. Hoje você falou de novo sobre rotina. Cara, Andressa, meu filho tem TDAH. Me diz aí as 3 principais coisas que eu preciso estar de olhos abertos, que eu preciso saber, para eu sair dessa aula aquaqui com algum Bom, norte, com alguma vamos lá. direção. Primeiro a O que gente tem você que diria entender para essa qual que é mãe? a maior necessidade dessa criança. Se ela o TDAH mais do tipo desatento, se ela é mais do tipo hiperativo, se ela é do tipo combinado. Porque aí as intervenções são diferentes. Mas as crianças com TDAH, geralmente, André, elas têm uma dificuldade muito grande com a regulação emocional. Então, estar de olho no humor dessa criança, como que está o emocional dela, porque é a parte que é mais, uma das partes mais afetadas. Estar de olho com relação à organização dessa rotina, como a gente falou, é muito importante. Ter horário para tudo. Se ela não conseguir, de início, fazer as coisas sozinha, esteja junto com ela, para ela ir criando esse hábito. E aí, com o tempo, a gente fala, entre aspas, vai desmamando ela e ela vai conseguindo seguir sozinha. Igual a criança quando está começando a Uhum, andar, ela precisa de uma ajuda. Ela não vai conseguir dar muitos passos, às vezes ela precisa segurar na mãozinha do pai e da mãe, se uhum, apoiar em algumas coisas. Depois ela vai conseguindo caminhar sozinha. A mesma coisa da criança que precisa desenvolver essa responsabilidade e autonomia. E mais um, né? Mais uma dica ajudar essa criança uhum. gradualmente a mostrar a importância dessas atividades, mostrar para ela o longo prazo. Porque, igual eu falei, elas são muito suscetíveis a recompensas curtas, imediatas. Elas querem a coisa no aqui e agora. Então, mostrar o longo prazo para elas. São 3 dicas aí iniciais. Tá. Então, ó, diagnóstico, eu preciso saber se é ou se não é. Rotina, e cara, Não tem rotina, uma a Andressa falou rotina, aqui, a se criança vai os se espelhar pais onde? não tiverem tocando a rotina dele direitinho, então falando de rotina, cara, para começar, comece pensando em sono, horário de dormir, e horário de Controle dormir de você pensa no uso de horário de acordar, telas. obviamente, tempo que o seu filho precisa dormir. Comece pensando em marcos, telas, horário das refeições. Eu costumo falar para os alunos do Educando, você coloca a rotina, não adianta você fazer de meia em meia hora. Cara, 7, 7 e meia, 8, 8 e meia. Cara, pense em grandes marcos, e pense em sequências. Os marcos que eu passo para os alunos, e aí você traz a sua visão pensando no Uhum, TDAH. Cara, pensa logo. Pensa primeiro em sono, e aí considere tempo de sono de acordo com a idade e qualidade do sono, obviamente. A gente teria que fazer uma live inteira se uhum. fosse falar sobre sono. Pense em refeição, pense em tempo de telas e pense em horário de brincar, tempo de qualidade. Cara, se eu penso em marcos, cara, então 8 horas meu filho tem que estar na cama, meio-dia é a hora do almoço, 18 horas é a hora do jantar, 7 é a hora do café da manhã, e o resto eu faço uma sequência. Então tomei café, fiz a tarefinha da escola,
tive o meu tempo ali de brincar, depois ajeitei para o almoço, fui para a escola. Cheguei em casa, fiz isso, eu faço uma sequenciazinha, cara, a rotina vai. A rotina vai. E quando... Nossa, as pessoas pensam que rotina é prisão, rotina é liberdade. Eu vejo rotina Sim. como um negócio que me dá espaço para conseguir fazer muito mais. Como eu te falei, a Elisa está fazendo 2 meses hoje. Pô, comprei um programa de Uhum. rotina para bebê. E é outra vida. Entre com um bebezinho eu consegui implementar rotina que vai ajudar sono, que vai ajudar ali a brincar e tal, 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 tal. E viver naquele caos, já Sim. acordou e chora e não sei o que. Imagina uma criança com TDAH. Imagina um adolescente. Então, gente, rotina é fundamental, cara. Sem rotina você está enrolado. E com o TDAH, Andressa, quais seriam que você enxerga os grandes marcos? Ou, Andressa, estou com dificuldade de botar rotina aqui em casa. Você já disse que eu tenho que ter rotina. O que mais você tem a me dizer para me ajudar, para eu já sair aqui dessa live pensando em alguma Implementa coisa para um, botar um rotina com horário meu de cada filho? O vez. que você diria? Vai devagarzinho. Então, se a criança não tem rotina nenhuma, você não vai jogar tudo de uma vez em cima dela. Então, vai devagarzinho. Então, agora a gente vai implementar primeiro o seu horário Boa, de sono, o seu horário de brincar, depois introduz outra coisa. Vai devagarzinho. boa, boa. E a terceira coisa que você falou foi saber Sim, é que é por etapas. Não foi isso que você disse? Cara, que eu vou aos é um poucos, que eu não vou de processo. 0 a 100, que eu não vou ter tudo de vez. É um processo. Então, turma, você que tem filho com TDAH, como a Andressa falou aqui numa live anterior, é um dificultador. Vai ser mais difícil, é Uhum. real. Só que não é um limitador. Tá aqui a Andressa, que é prova. A Andressa tem TDAH. Há 10 anos ela trabalha, formada, estuda. Cara, não é isso que define Sim, com a vida certeza. do seu filho. Agora, vai ser mais difícil. E tá tudo bem. Você vai ter que ter uma performance maior. O TDAH E é é o um seu caso, transtorno de dificuldade tá? de performance, justamente isso. Então, as pessoas, a gente tem que pensar que os indivíduos, as crianças, qualquer pessoa Ah, tem qualidades além do TDAH. Então, não é uma coisa incapacitante. É mais difícil? É mais difícil. E aí, eu tô vendo várias perguntas aqui. Como que eu diagnostico TDAH? Como que eu vejo se meu filho tem? Eu vou dar uma dica de livro para vocês, que é um livro, assim, básico, que quem quer começar a entender, busque ele. Só que a minha versão, ela é mais antiga. Hoje a capa é diferente, tá? Que é esse daqui, No Mundo da Lua, do Paulo Matos. Quem quiser fazer um print aí de tela, hoje a capa é diferente, eu acho que ela tá toda azul. Esse meu é mais antigo, já tá velhinho de guerra. Então tem várias perguntas e respostas a respeito do TDAH. Então ajuda aí a dar uma pincelada inicial para quem quer começar a entender melhor do assunto. boa. Beleza. Andressa, vou passar aqui Tá, por algumas perguntas Jó? da, dos participantes, tá joia? Deixa eu pegar aqui. As lives ficam salvas. Josi, entra nos stories no meu ou da Andressa que a gente vai botar o link da playlist com as 4 aulas. Deixa eu pegar aqui. Você que tem a sua pergunta, pode mandar aí, gente. Para eu fazer para Andressa. É mais difícil, mas a gente consegue igual aos outros. A Gislaine falando aqui. Muito, Inclusive, Andressa, tem muito muito. caso de A gente terminou sucesso Olimpíadas global há de pouco pessoas com TDAH, tempo. né? Então tem vários atletas que foram diagnosticados com TDAH. Simone Biles. Simone Biles. A Ó, gente tem o Usain Bolt também, que foi aquele corredor é, jamaicano, se eu não me engano. Tem vários. Michael Phelps, o maior medalhista da natação. Então, eles. Sim. o maior Então, as medalhista olímpico pessoas, da história. elas têm as dificuldades delas e têm habilidades além do TDAH. Então, a gente também não pode pensar, André, não, elas conseguiram isso por causa do TDAH, porque TDAH é um dom. TDAH não é um dom.
TDAH é um transtorno e elas têm Hum, outras qualidades além do TDAH. boa, boa. Deixa eu pegar aqui mais alguma pergunta que tenham mandado. Uhum. Tenho muita dificuldade com rotina. Cara, rotina a gente falou bastante aqui, tá? Então pega o que a Andressa falou, pensa uma coisa, vai de um por um. Recomendo que você comece pensando no horário de sono. Rotina a gente já falou bastante hoje Vou aqui. dar um exemplo Tá? mais claro de rotina Vou para pegar as alguma pessoas outra entenderem pergunta. melhor. Por exemplo, uma pessoa que é sedentária, não faz nenhuma atividade física, Tá, ela não vai conseguir começar a ir todos os dias a fazer algum exercício e, por exemplo, correr 10 quilômetros de início. Ela tem que ir gradualmente, não tem? Então, eu vou começar primeiro indo 2 vezes por semana, porque vai ficar dolorido, o corpo vai ficar todo moído. Depois eu vou aumentar para 3, aí vai tomando gosto, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, um hábito puxa o outro. boa. Doutor, o meu filho não faz tarefa de jeito nenhum, se levanta 1000 vezes. Será que ele tem Então, eu te TDAH? E aí, indicaria, Andressa, será que ele tem eu te TDAH? indicaria buscar Pergunta da uma Carla ajuda aqui. ou com um psicólogo, ou com um neurologista infantil, ou um psiquiatra infantil, para chegar ou não nesse diagnóstico, né? Não é só porque ele se levanta muito, isso é um sintoma. A gente não pode pegar um sintoma isolado e fechar um diagnóstico dessa forma. A gente tem alguns critérios. Então, o profissional aí da saúde mental vai te ajudar nessa questão. Tá, boa. Ó, isso que a Andressa Sim. falou é importante, cara. O sintoma não quer dizer que é. Às vezes tem um bocado de outra coisa por trás que você pode ajustar. Às vezes ele não Uhum. está interessado na tarefa mesmo. É chato. E aí Sim. não foi desenvolvido nele um mínimo de disciplina ali para fazer a parada. E não precisa ter Aqui não TDAH para achar chato achava, tarefa, né? não. Inclusive eu achava pra caramba quando Eu era também achava criança. horrível, mas a gente não faz só o que a gente quer. É isso aí. Ó, o Gilmar falou aqui, ó. O Gilmar é gerente de restaurante e ele tem um funcionário que tem TDAH e gostaria de lidar com ele da melhor forma possível. Gilmar, O que você teria primeiro, para qual que dizer para o seria essa Gilmar? maior dificuldade dele? Ele é mais inquieto, ele é mais desatento, ele tem mais dificuldade aí na questão emocional. A gente precisa entender qual que é a dificuldade desse funcionário para te orientar melhor como lidar com isso. Porque o TDAH se manifesta de várias formas, né? Então, cada indivíduo vai ter uma dificuldade diferente. Então, é preciso entender cada um para essa orientação. Por exemplo, se ele for mais Ah, desatento, tá errando muito por falta de atenção, dê tarefas menores a ele, né? Passa uma ordem de cada vez, vai ajudar. Se ele for uma pessoa mais inquieta, geralmente o adulto ele tende a se controlar mais que a criança, né? Geralmente a hiperatividade, o que na infância é motora, na vida adulta ela vira mental. Então é aquele pensamento que não para. É, então, assim, dividir as tarefas para ele por partes menores também vai ajudar. Dar pausas em alguns momentos que você perceber que ele está fadigado, está cansado. Então a gente precisa entender a dificuldade de cada um para ter essa orientação. boa, boa. Comentário da Val, aqui, ó. Percebi que meu sobrinho de 2 anos tinha algum tipo de transtorno quando tentei conversar com ele e insisti que ele me respondesse e olhasse nos olhos. Ele revidou com um tapa involuntário na cara. O que você tem para responder? Não responder, que não foi uma pergunta, mas Provavelmente para ele teve uma comentar em atitude cima da fala da impulsiva, né? Val. Ele não conseguiu controlar esse tipo de comportamento dele e agiu dessa forma abrupta. Não necessariamente. Não necessariamente tem, né? De novo, o que a Andressa falou Sim, anteriormente, né? Não é teve um caso isolado que você uma vai pessoa que diagnosticar. eu li um comentário, ela falando que, eu só não lembro o nome,
que os pais também precisam ser ajudados. E eu concordo plenamente, porque a carga da família também é muito grande. Não é só a criança com TDAH que sofre, os pais também sofrem, e muito, e muito. Então, esses pais também, se possível, Sim. buscarem ajuda. Porque muitas vezes a gente Boa, fala só da criança, da criança, da boa, criança, boa, e boa. o pai aí nessa situação, a mãe. Foi o comentário da Sol, né? Ela falou exatamente isso. Os pais também precisam de ajuda para que possamos ajudar e ser ajudados. Legal. Gente, vamos caminhando para o final. Lembrando a você que é a nossa quarta aula. Então, na aula anterior, a Andressa trouxe bastante coisa, mão na massa. Nas outras aulas, ela também trouxe questões importantes de consciência para você que tem filho com TDAH. Você tem que estar atento, cara. Repito, não é um limitador, é sim um dificultador, mas se você tem conhecimento, fica mais fácil. Se você tem conhecimento, você consegue conduzir. Inclusive, você pode ter um dia a dia mais leve, você pode ter um filho mais responsável, mais autônomo do Sim, que uma com pessoa certeza. que não tem conhecimento e o filho não tem transtorno nenhum, tá? Então, se você perdeu, vou pôr aqui nos stories, vai ficar lá no meu YouTube a playlist com as 4 aulas para você assistir. E quem não segue PM a Andressa, quem não barra. acompanha, vai lá, cara. Andressa o quê? Andressa PM barra. Vai lá, procura no Instagram, acompanha que ela tem um trabalho muito, muito bacana. E se você mora na cidade de Goiânia, você pode, inclusive, marcar um atendimento com ela, que ela faz o atendimento presencial também. Andressa, Fiquem considerações ligadinhos finais aqui para a no gente caminhar Instagram para o fim. também, porque vão ter posts agora, na próxima semana, principalmente, a respeito dessa autonomia e dessa responsabilidade. Então, já tem alguns materiais aí preparados bem legais para vocês identificarem onde está a dificuldade do filho de vocês e que intervenções podem ser feitas. Eu vou dar aí, eu vou entregar o ouro Boa. nesses vídeos que eu tô organizando para vocês de intervenções práticas em casa que vocês podem fazer além aí do tratamento que a criança está fazendo. Então, assim, eu quero ressaltar que isso não substitui a psicoterapia, né? Nem o tratamento medicamentoso, caso necessário. Mas eu quero ajudar vocês a colocar a mão na massa e melhorar essa responsabilidade, essa autonomia. Andressa, obrigado. Obrigado, obrigado, cara, pela disponibilidade, por abrir espaço na sua agenda. Sei que o consultório é cheio, que é puxado, mas obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui essas 4 aulas com a gente. Espero que tenha contribuído na vida dos pais que Obrigada, eu que assistiram. agradeço o Um abraço para convite, a você, Andressa. Um abraço, oportunidade turma. e estamos aí para mais e mais conteúdos, se possível, lá na frente, né? Tchau, tchau. Tá joia, tá joia. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.